Olá, meus amigos, eu vou passar. Nós voltamos agora com a segunda parte da aula de criminologia. Nós vamos falar um pouco, sobre o que falamos anteriormente do conceito e nós vamos evoluir aqui para a estrutura da criminologia enquanto ciência, o motivo pelo qual ainda entram em conflito sobre o fato de ser ou não ciência a criminologia. Nós vamos também evoluir para essa subdivisão, o objeto, o método e a finalidade da criminologia. Nós veremos também algumas questões de concurso nesse bloco. Então vamos lá, preste atenção aí à estrutura que eu coloquei para vocês. Primeiro, ciência, toda ciência, tem a sua subdivisão nesse sentido. Tem um objeto, que é o que difere uma ciência da outra, que é justamente o objeto de uma não pode ser o objeto de outra ciência, porque a ciência se individualiza através do seu objeto. Método pode ser parecido com o método de outras, não tem problema. Agora, os métodos adotados na criminologia, às vezes, vão fazer com que a ciência não tenha esse revestimento de ciência para alguns juristas. E a finalidade dessa ciência, qual seja, nós vamos fazer aí um amparo bem diversificado. Primeiro, a criminologia é de fato uma ciência? O que faz com que a criminologia seja ciência? Isso pode cair como na sua prova de concurso? Primeiro, se você tem que estruturar na sua cabeça se ela é ou não ciência para você. Como você vai? É como assim, o criacionismo e o evolucionismo. Você não fez esse tipo de comparação na escola? Pronto, você vai ter que pensar nos dois pontos, no pró e no contra de cada um, e tecer a sua própria opinião do que você acha que seja necessariamente criminologia, se uma ciência ou não. No entanto, o que você deve guardar para a prova, isso numa questão de debate, uma discursiva. Mas para a prova, você precisa saber aquela objetiva, marca X, V ou F, você precisa saber que hoje, majoritariamente, é considerado sim ciência, criminologia, embora seja revestida de várias outras subdivisões que são também ciências. A gente vai ver, parece meio louco, mas isso aqui cai dessa forma, nessa estrutura. Veja esse material que está aí com vocês. Primeiro, sendo ciência, a criminologia, nós temos aqui o objeto. O objeto da criminologia se assemelha ao objeto do direito penal. Está aqui, é o delito. Só que a abordagem feita no direito penal é uma abordagem voltada à concepção normativa. Como nós temos aqui um delito inserido ali como tipo penal no direito penal, dentro de uma norma, Código Penal, lei extravagante, que vai mostrar qual é a conduta, quando o autor pode ser punido, qual é a consequência da conduta daquele autor. Naquele contexto, nós temos ali o tipo e a sanção, É um delito. Está no direito penal como objeto, mas a abordagem que guarda o direito penal é uma abordagem totalmente diferenciada de criminologia. Na criminologia, nós temos o delito como fato social, como um vértice, em torno do qual giram, gravitam todos os elementos do crime, todos os fatores, todas as circunstâncias que estão ali atreladas ao fato tido como crime. Para a criminologia, o objeto é o delito, deveria não ser o mesmo objeto de outra ciência, porque se o que vai diferir uma ciência de outra ciência é justamente o seu objeto de estudo, eu não posso ter um objeto parecido com outro de outra ciência. Eu não posso ter o mesmo objeto. Se eu tenho o mesmo objeto, a ciência é a mesma. Mas aí quem defende que a criminologia é uma ciência, diz exatamente isso. Embora o objeto recaia sobre o delito, a abordagem que se utiliza é totalmente diferenciada. Ela é empírica, ela é menos pragmática. Ela está ali apenas para demonstrar, naquele contexto, como o delito ele se perfaz na sociedade, como os agentes, o ativo, o passivo, o agente e a vítima, eles se comportam nesse contexto de crime.
o que influencia para que o crime ocorra, o que vai desencadear aí os elementos que configuram aquele tipo penal. O tipo penal é uma descrição, Código Penal. Para a criminologia é um fato social que altera totalmente a estrutura da sociedade. É um fato que gera uma anormalidade no contexto da sociedade. Então, ele é ciência, realmente, a criminologia é ciência porque ela tem uma abordagem diferenciada. É o delito, o objeto, mas esse objeto tem essa contextualização sociológica. Ela está sendo estudada como um fator de sociedade. O método utilizado na criminologia não é um método apenas, não existe. O método da criminologia é esse. Nós temos uma diversidade de fatores que influenciam o método de pesquisa. Novamente, quem defende que criminologia não é uma ciência diz que o método utilizado se refere diretamente ao apoio de outras ciências. Método sociológico, né? O estudo dentro da sociologia de como na sociedade se comportam os elementos, os fatores e os agentes do crime. Então, como é que na sociedade está encaixada a questão da criminalidade? Mesológico, o meio em que vivem, né, essas pessoas. Como o meio interfere, como o meio influencia. Né? Biológico, as características naturais do corpo humano, as necessidades biológicas, tudo aquilo que você estudou em biologia, a questão de DNA, a questão de genética, tudo isso vai ser abordado também. Então, como método de preferência indutivo, né? Porque é indutivo o método utilizado na criminologia, o fator preponderante recai aqui sobre esses estudos que são paralelos em torno da ciência criminologia. A finalidade, né, da criminologia, qual seja, nós vimos antes, né? A questão da abordagem do crime para um estudo e uma análise de prevenção e de cura, não é? Como diria o Nelson Hungria. Você tem aí uma prevenção e uma cura. A finalidade da criminologia é estudar todos os fatores que estão agregados ao fato crime para que haja uma prevenção e não haja que haja uma luta contra esse crescimento da criminalidade e uma prevenção com relação ao fator crime e também uma cura da sociedade que é lesionada naquele momento. A sociedade pense como um contexto coletivo, que é, de fato, ela é ferida no momento em que um crime ocorre. O crime ocorre, um dos elementos que estão presentes, um dos membros daquela sociedade, pratica no direito penal um fato tido como típico, né? Nós temos o que é crime, fato típico, antijurídico e culpável, né? Ainda tem as outras subdivisões. Na realidade, o crime para a criminologia não é isso, né? Faz sentido totalmente, mas o crime é um fator que altera toda a estrutura da sociedade, né? Então, nós vamos estudar isso na estrutura da criminologia. A criminologia é uma ciência, você está vendo aí? É uma ciência que tem o objeto, método e finalidade como qualquer outra. Nós estamos vendo que o objeto, ele é similar ao objeto que é defendido pelo direito penal, no entanto, como a abordagem é diferenciada, há então a defesa da criminologia com um objeto específico próprio, qual seja a análise experimental do fator crime na sociedade, então faz dela uma ciência. Metodologia, o método utilizado para que essa ciência se perfaça, nós temos o sociológico, nós temos vários, isso aqui é só exemplificativo, não é? Nós temos a finalidade também da ciência, que é a prevenção e a cura, não é? Do crime dentro da sociedade. Métodos aqui, nós temos nessa parte, né, do estudo da estrutura, eu digo a você, reside uma boa parte
das questões que eu verifiquei sobre a estrutura do crime. O método é muito importante para uma questão de concurso, porque o que eles mais gostam de fazer, observem, é isso aqui, ó. É uma maldade horrorosa. Método dedutivo e método indutivo. Eles colocam isso de uma maneira totalmente totalmente envolta em outros contextos, de outros crimes, de outras ciências, de outros fatos sociais. Eles embolam tudo isso no meio de campo e vão dizer para você o método é indutivo ou dedutivo. Às vezes eles não dão nenhum nome, eles exemplificam e pedem que você explique se aquilo dali induz a um resultado ou deduz de um resultado. Então vamos ver aqui a diferença, né? Primeiro, o meio empregado pelo homem para encontrar a explicação de um fato criminoso é um meio que ele utiliza, o método é um meio que ele utiliza para fazer esse estudo, para fazer essa análise e chegar a conclusões. Porque a ciência é uma busca ininterrupta por conclusões. Essas respostas que a ciência dá é que vão fazer de você o entendedor, o compreendedor daquilo que está sendo repassado. Se você não entende que o meio empregado é uma forma de se encontrar um resultado para a solução da criminalidade, por exemplo, então a ciência não fez o seu papel, não cumpriu o seu papel, né, no meio social. Ela tem que buscar resultados. As pessoas estudam o DNA porque querem buscar resultados para a prevenção de crime, de doenças, não é? As pessoas estudam vários fatores de medicina, que hoje a gente vê, hoje as doenças, a cura do câncer, elas estudam aquilo, fazem uma análise totalmente inserida nesse tipo de problemática, porque eles querem a cura do câncer. Então, eles vão atrás de todas as probabilidades, vão testando medicamentos. E aqui na criminologia não é diferente disso. Você vai testar na sociedade tudo que você puder utilizar para saber como o crime se comporta, como ele evolui. É um fato, ele é um fator de comportamento. Então, você vai ver se o crime ele evolui ou se ele regride. Você vai saber se determinado meio social é mais ou é menos influenciado pela criminalidade, se há uma blindagem em determinada sociedade que não haja em outra sociedade com relação ao fato tido como crime. Isso tudo vem somente, unicamente, porque há quem estude essa estrutura do crime. O meio empregado pelo homem para encontrar uma explicação de um fato criminoso. A explicação do crime só vem com a explicação de quem é o criminoso, do que resultou aquele ato que é tido como um crime no direito penal. Quais são as circunstâncias daquele crime? Ele mora onde? Ele está ali. Porque ele reside numa favela, então todo favelado é um criminoso? Não é. Mas para isso você precisa estudar a evolução do crime. Porque existe no meio da sociedade um estudo direcionado a determinado fator e num outro contexto, esse estudo não é tão interessante porque os núcleos sociais eles diferem em diversas etiologias até. Porque o nascedouro de um núcleo social é diferente de outro. A influência financeira, a influência no estudo daquele determinado povo é diferente da de outro. Não adianta estudar a criminalidade e qualquer tipo de analisar um estudo específico, por exemplo, do movimento Lei e Ordem, que nós vamos ver adiante, e fazer uma aplicabilidade genérica aqui no país, porque são países diferentes, são culturas diferentes. Nós utilizamos os estudos que são realizados como uma forma de estabelecer alguns dos paradigmas que a criminologia mantém, mas aquilo dali serve como, vamos dizer assim, uma influência, como uma inspiração na realidade. É isso, é uma inspiração. Você estuda os meios sociais para que haja a elucidação de ideias para aplicação na sua sociedade, mas nem tudo funciona porque os núcleos diferem.
E é por isso que a criminologia é experimental, porque se você vai experimentar isso em Nova York, pode ser que funcione, como de fato foi um fator muito importante. Mas aqui pode ser que a gente faça de uma outra maneira diferenciada, adaptando, né, os estudos para a realidade nacional. Esse meio, veja só o material de vocês, meio permeado de pesquisas de campo, né? Se não for permeado de pesquisa de campo, não é criminologia. Pesquisa de campo é a pesquisa que eles chamam de empírica. É a experimental. Você vai aqui através da experiência, não é? Isso é uma letra? Não. Meu Deus do céu, sinto muito. Isso não é, isso é um garrancho. Experiência. Não se atenha a esse garrancho. Meio permeado de pesquisa de campo pelo método científico. Já disse que é uma ciência. Ninguém nega que criminologia é uma ciência. É uma ciência experimental. Por isso a experiência aqui vem através de pesquisa de campo, com interação biológica, sociológica, que exercem total influência no resultado. O estudo sociológico da criminalidade. Por que o crime se desenvolve através dessas pesquisas também de cunho biológico? O que a biologia que você estudou na escola tem a ver com tudo isso? Porque eu acho até engraçado que tinha um professor que dizia assim, você acha que você não vai utilizar química para nada? Você vai ver que você vai utilizar, mesmo que você queira estudar direito. E eu parei para pensar, eu olhei assim, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a tabela periódica, eu não acredito. E ela foi interessante em algumas fases da minha vida. Porque você vai estudar medicina legal, e medicina legal tem lá, tabela periódica também. A influência de determinados elementos daquela tabela no corpo humano. Por isso que é interdisciplinar, porque aqui você vai ver a biologia atuando. Fatores aqui de interação biológica, ou psicobiológica, você tem aí a questão da idade, né, o fator etário, você tem as doenças, o que elas desencadeiam, até o fato de você precisar da psicanálise para explicar determinado crime. A psicanálise, ela vai explicar para você o porquê de determinado resultado. É uma ciência interdisciplinar por conta disso. Ela sozinha, ela não fica de pé. Ela precisa das outras. Não existe o estudo do crime sem o estudo da sociedade. Começou pela sociologia. Não existe criminologia sem estudo do homem. Começou a antropologia, né? Mas o homem, ele tem alguns fatores assim intrínsecos ao seu comportamento. Comportamento, opa, vamos lá. Psicologia. Mas nós temos que estudar porque existem determinadas doenças na biologia. Nós vamos agora, através da medicina, nós vamos estudar o homem em sua estrutura toda, toda ela. E é por isso que a criminologia é tão rica. Você lendo um livro desse de criminologia, você aprende muito e não só sobre crime. É impressionante, é uma coisa assim fascinante a criminologia. Ela abre aí um cabedal de possibilidades, de várias saídas que você não via anteriormente, você encontra o resultado e você encontra uma explicação. Porque a ciência, ela procura explicar. E se você encontra a explicação através de outra ciência, você está corroborando a veracidade, a credibilidade de uma só ciência, através de várias outras, que é o caso da criminologia. Nós temos aqui interação sociológica e interação biológica. A total influência no resultado, quando eu digo isso, eu quero dizer, não existe resultado sem a influência disso. Criminologia é isso. Não existe criminologia sem um estudo periférico de tudo o que cerca o crime e o criminoso, ok? O método da criminologia, o método é indutivo, nós temos o dedutivo e indutivo. O método dedutivo é o seguinte, você, vamos dizer, num exemplo bastante assim genérico, você encontra vários pássaros brancos voando por cima do mar de Boa Viagem aqui no Recife, né? Imagine você aí em Copacabana. Você vê, não, aqui
nesse mar de Copacabana só existem pássaros brancos que estão revoando, não existe de outra cor. São só aqueles pássaros, aquela espécie, aquele tipo de pássaro. Você deduziu, porque você viu um contexto generalizado e deduziu, deixou de contextualizar de maneira genérica para dizer tudo o que acontece aqui neste mar é dessa forma porque eu vi de uma maneira abrangente. É uma dedução, tirar do contexto generalizado para chegar a uma conclusão específica. O método indutivo é um método, na minha concepção, extremamente mais acurado. Você vai analisar caso a caso, pontuariamente, você vai analisar cada fator isoladamente. Não, nós temos aqui um pássaro branco, nós temos outro pássaro branco, aqui a gente encontrou mais um, não, então chegamos à conclusão de que todos eles são brancos. Entendeu? Então, nós vamos aqui no método indutivo. Não, vamos dizer, um crime cometido por mulher, uma mulher que mate seu namorado por ciúme, um crime passional. O cara é encontrado com a cueca amarrada na cabeça. Não ria, isso acontece. O cara é encontrado na cama, deitado, com a cueca amarrada na cabeça, ele todo amarrado atrás, ele algemado, né? E bem, com o corpo cheio de lacerações, e aí você encontra aquela criatura ali deitada e sabe que aquilo ali há uma grande probabilidade de ter sido um crime passional. Por quê? Porque todo mundo que aparece nessa situação é vítima de crime passional? Não, porque esse corpo apareceu assim e era de fato um crime passional. Outro corpo apareceu dessa forma e eles chegaram à conclusão de que era um crime passional. Mas eles não podem, aí já corrigindo a minha fala anterior, eles não podem deduzir. Eles vão induzir a um resultado, não é? Eles chegam a uma conclusão analisando de um por um. Por isso que existem os estudos da criminalidade feminina, por exemplo. A mulher é estudada com todos os seus fatores biológicos, psicológicos, aí vem a psicanálise para explicar determinados fatores também. A mulher, ela só chega a cometer um crime determinado dessa determinada forma. Para você chegar a essa conclusão, você tem que analisar várias mulheres no mesmo contexto. Isso é induzir a um resultado. Por isso a criminologia, ela tem que ser certeira, ela não pode chutar ao alvedrio de ninguém. Ela tem que chegar a uma conclusão correta e coerente com as outras conclusões a que se chega. Por isso que há uma indução para o resultado na criminologia com relação à criminalidade. O caráter científico da criminologia, nós temos aqui algumas pessoas que me procuraram no curso anterior, me perguntaram, sim, mas por quê? Qual é a diferença de criminologia para direito penal? Eu disse, olha, eu posso falar para você algumas diferenças, né? A gente pode passar aqui, sentar aqui nesse restaurante, passar 10 horas almoçando e jantando para falar sobre a diferença de criminologia e direito penal. Mas isso aqui é essencial para a sua prova, porque é assim que cai, dessa forma aqui. Esse quadro não é meu, não é de minha autoria. Está aqui, ó. Criminologia Integrada, que foi desse cidadão aqui. Aliás, dos dois. Walter Fernandes e Newton Fernandes, da RT. Eu tirei daqui esse quadro. Eu achei muito legal, muito conciso e bastante explicativo. Criminologia tem por objeto o estudo da periculosidade. Não, a periculosidade é um fator de perigo do crime, é o que ele pode ensejar, qual é o resultado do crime, os fatores que influenciam. Direito penal tem por objeto específico a culpabilidade, é uma coisa mais objetiva, lato sensu. Não é a culpabilidade, na questão da culpa, do dolo, não sei o quê, não. A culpabilidade, a responsabilidade do autor com relação ao crime é o objeto do direito penal. A criminologia não está interessada em saber quantos anos vai pegar o autor. Isso aí deixa com o direito penal, que é o objetivo. Nós vamos para a criminologia. Tem por objeto estudo a periculosidade. O que desencadeia no autor a sensação que ele tem de prazer quando ele comete um crime. O que é essa gradação do perigo do agente.
A meta é a etiologia do crime, na criminologia, a etiologia, o porquê, a origem, o que se explica ao redor desse crime, o que pode ser explicado nessa conjuntura do que o crime é. Para o direito penal, a repressão do crime é o objetivo fundamental, é reprimir. O prevenir fica com criminologia, mas nós temos algumas técnicas de prevenção adotadas em direito penal. Filosofia do crime e do criminoso, filosofar, não é? Um aluno me perguntou para que servia a filosofia. Aí eu fiquei tão animada com isso que eu fiz um artigo sobre a utilidade da filosofia no direito. Mas a filosofia para a criminologia é uma coisa fascinante. Eu estava pensando em fazer faculdade de novo de filosofia, só pelo prazer de estudar filosofia numa graduação. Filosofia na criminologia, ela vai explicar a conduta do homem, porque antropologicamente falando, o homem tem um histórico aí de evolução, né, desde os primórdios, que explica muito da conduta criminosa. E isso vai ter que ser alinhado às ciências que nós já falamos aqui, sobre quais nós já falamos. Aí nós temos aqui a biologia, nós temos aqui a filosofia, nós temos aqui a sociologia, a psicologia principalmente, a psicanálise. Essas ciências são importantíssimas para o estabelecimento dessa meta. E principalmente para o estudo do criminoso e do que ele fez. Não é? A ciência de direito penal é abstrata, ela é valorativa nesse sentido, há uma gradação de valor. Nós temos aí o artigo 53 do Código Penal, que é o coração, né, que eu sempre falo, é o artigo que bate dentro do Código Penal, e ele vai falar justamente isso. Ó, a ciência é abstrata nesse sentido, ela não quer saber se você chorou quando você matou, se há o arrependimento é analisado prévio e posterior. O resultado aconteceu de acordo ou não tinha influência com o arrependimento. Então, isso é que ele quer saber, morreu ou não? Não morreu, mas foi tentado, foi. No grau de tentativa, chegou mais próximo ou era mais remoto do resultado morte? Era mais próximo do resultado morte, então a pena tem que ser maior. Então, é isso que ele vai estudar. Direito penal é objetivo. Vai isso, responde sim ou não, sim ou não. Não existe o sim ou não na criminologia. Por quê? Isso pode acontecer? Pode. Mas por que isso acontece? Isso acontece dessa forma. O crime ele poderia ter ocorrido com uma prática diferenciada, um modus operandi diferenciado. A preocupação com prevenção do crime, estudo das causas e consequências, né, está na criminologia. E direito penal é aplicação e valoração de pena só. Não existe outro tipo de valoração, não existe outro tipo de debate. Não há necessidade de elucubração, uma forma de você ficar filosofando sobre crime. Não existe filosofar sobre crime no direito penal. É aplicar a pena e aplicar ao autor, pura e simplesmente. Uma questão interessante, concurso agora. Atualmente são objetos de estudo da criminologia. Vamos lá. Primeiro, o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Segundo, o delito, a antropologia e a psicologia criminais. Terceiro, o delito e os fatores biopsicológicos da criminalidade. Quarto, o delito e o delinquente. E o quinto, o delinquente e os fatores biopsicológicos da criminalidade. Dê um pause e vá analisar pura e simplesmente. Eu vou lhe dar o resultado agora, mas se fosse você, eu dar um pausezinho assim e vamos analisar as questões. Delito, delinquente, vítima, controle, delito de novo, delito de novo. O delito é muito importante, já apareceu em um monte aqui, ó. O delito é importante? Sim, é importante. O delinquente, a vítima é importante, vitimologia, que dizem que é uma ciência autônoma, mas na realidade ela está ligada diretamente à criminologia. E controle social, questão aqui, letra A, é a questão correta. Inclusive, é um dos capítulos desse livro aqui. Tá aqui, ele tem o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. E ele fala, assim, umas 20 páginas somente sobre isso. Como é importante você escolher uma bibliografia para você se segurar, estudar e analisar, né, de uma maneira mais calma, mais tranquila.
contribuições de outras ciências para a criminologia. Aí eu já disse a vocês, né? A interdisciplinaridade da criminologia. A biologia vai estudar, né, aqueles fatores. Inclusive, eu não vou nem falar porque parece que eu coloquei uma questão aqui sobre isso. Psicanálise, o fator psicológico e as questões debatidas, né, na cabeça do criminoso, da vítima também. Sociologia, antropologia, psicologia. Ok? Questão. Ah, tá aí, pronto. A associação entre hereditariedade. Olha, veja só, você não se livrou do seu professor de biologia. Hereditariedade, delito e anomalias vem o cromossomo aqui, aí você realmente matou a questão. Comportamento criminal, aí você vê, poxa, mas o comportamento criminal não faz parte. Mas isso, a questão do comportamento criminal está inteiramente ligada também a essa questão de hereditariedade. Tem gente que é violento porque tem um pai violento. Às vezes ocorre. Inserem-se no modelo da biologia criminal, sociologia, psicologia, psiquiatria ou frenologia. Frenologia, né, só para elucidar, é um estudo que se fazia do formato da cabeça, né, para adequar isso à necessidade de se estudar o crime. Biologia criminal, questão correta, ok? Neste momento, então, você já teve o apanhado da base, o conceito, né, a estrutura do que é criminologia. Nós vamos pegar na massa na próxima aula. Nós vamos falar sobre as teorias e nós vamos, então, deslanchar a criminologia e debater. Eu quero que vocês enviem as questões que vocês encontrem por aí para a gente falar aqui na aula, ok? Até a próxima!